Olá, pequeno pesquisador, já estamos chegando perto de terminar a nossa semana, já estamos na quarta-feira. E aí, como vocês estão? Eu estou muito bem. E nós vamos falar hoje sobre sacudindo o ninho, mas antes o nosso verso que precisamos memorizar. Fala sobre o quê? Ou é diante das tuas ordens que a águia sobe e faz o seu ninho no alto? Mora nos penhascos e ali tem a sua pousada no topo dos penhascos em lugar seguro. Quem é que dá ordem para as aves? Quem é que ensina onde ela deve fazer o seu ninho? Quem é essa pessoa? É o nosso Deus, pequeno pesquisador. E vamos continuar falando sobre aquele menino que estava passeando, lembra dele? Que quando ele estudava, ele ia para a cidade, mas chegava o verão, ele ia lá ajudar o seu pai, né, que era um fazendeiro, a cuidar dos animais. Enquanto João observa através dos galhos que o escondem da vista das águias, ele vê uma fêmea adulta sentada no ninho. Logo ela salta no ar e paira a poucos metros acima do ninho. Bate as asas e faz um barulho muito alto e vibrante, que João tinha ouvido poucas vezes na sua vida. E enquanto ela está pairando, né, a poucos metros acima de seu ninho, ela estica as asas, as cabeças de 3 bebês aparecem. Eles gritam e olham para cima em direção à mãe. Logo a mãe pousa de novo ao lado do ninho, depois se lança para cima e paira novamente. Bate as asas descontroladamente. Ele ficou observando aquilo. O que será que essa águia quer fazer? E ela repetia várias vezes esses movimentos. De uma vez, a mamãe águia desaparece no despenhadeiro. Ela sumiu. Para onde será que ela foi? De repente, João vê varas, musgos e pedaços de pele voando sobre a borda do ninho e caindo centenas de metros abaixo, quando a mamãe águia rasga o forro do ninho. Então, para João, ela tinha desaparecido, mas o que ela foi fazer? Ela foi começar a despedaçar o ninho. Mas por que ela fez isso? O que será que está acontecendo? Se perguntou o menino. Ele olha para si mesmo com grande curiosidade. Será? O que ela está fazendo? Será que ela quer matar os seus filhotes? Mas como assim? A mamãe águia está sacudindo o ninho, o que expõe os ramos ásperos e espinhosos logo abaixo. E ele ouve os gritos, e 3 cabeças de jovens águias voltam a aparecer novamente. Ele observa as aves com cuidado. As jovens águias estão reclamando. Por que elas estão reclamando? Porque não tem mais aquele conforto. E, enquanto vem sua mãe despedaçando seu confortável ninho e jogando no solo. E agora os filhotes, para onde eles vão? Uma hora depois, a mamãe águia tirará seus filhotes totalmente emplumados para fora do ninho, para o ar, onde eles aprenderão a voar de uma maneira muito incomum. Então, ela não fica lá, pega eles dois pelo bico e coloca no chão, né? Vamos pôr numa montanha e fala: agora nós vamos correr, bater as asas e vocês vão pegar a velocidade. Não, ela já quer mostrar o quão difícil é a vida de uma águia, que elas são solitárias e elas precisam aprender desde cedo que a vida não é fácil, que tem perigos. E os filhotes estão meio perdidos, sem saber o que fazer. Depois que a mamãe águia joga as folhas macias e as penas ao longo da borda, ela decide arrancar os gravetos do meio do ninho, porque esses gravetos ainda davam suporte para os filhotes. Com seu forte bico e as garras, ela quebra e joga para baixo. Mamãe, isso aqui não é mais confortável como antes, os filhotes estão lá pensando. Então a mãe tira os gravetos centrais e lança no precipício. E agora? O que a senhora está fazendo? Está destruindo nosso cantinho seguro. Por que a mamãe está fazendo isso? Mamãe águia está decidida a fazer com que os pequenos voem hoje e ela sabe que nunca irão voar enquanto permanecerem no ninho. Então ela fala assim: agora é hora de vocês saírem daqui. Todo esse preparo da mamãe águia é para os filhotes aprenderem o quê? A se virarem sozinhos, a voarem. Hora de pesquisar. Por que a mamãe águia sacode o seu ninho? Por quê? Porque as aves foram criadas para fazer o quê? Para ficar sentada lá na árvore?
Bicando a árvore? Não, elas não fazem isso, né? Olha só, aves foram criadas para ser livres e voar a grandes alturas. Mas elas precisam ser ensinadas ao quê? A voar. Elas não foram feitas para viver a vida toda em seus ninhos ou nunca aprenderão a voar. O animal que fica lá na árvore, batendo o seu bico, como que é o nome dele? É o pica-pau. Então, cada ave tem o seu destino, tá certo? Então, as águias, elas ficam 3 meses no seu ninho e agora já estão prontas para o quê? Para aprender a voar. Então, é somente dessa maneira que as águias, né, as mamães águias ensinam os seus filhotes, ó, agora é hora de vocês começar a vida de vocês. Amamentei, já alimentei vocês por 3 meses. Agora vocês precisam o quê? Voar. Número 2. Como é que o Senhor às vezes sacode o nosso ninho? Como devemos nos sentir quanto a isso? Leia os versículos em 1 Pedro 4, 12 e 13 e escolha a resposta correta. Vamos ler rapidinho lá em 1 Pedro? O que quer dizer essa pergunta, hein? Lembra que no começo da lição nós aprendemos que a águia ela é comparada com nós que somos cristãos, tá bom? Então, 1 Pedro 4, verso 12, diz assim, ó. 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então, vamos lá, vamos colocar se é verdadeiro ou falso. Aqui no verso, nós lemos o seguinte, que Deus fala assim, que nós precisamos passar pelas provas acreditando que aquilo é para o nosso bem. E nós devemos fazer o quê? Alegrai-vos, nós devemos ser alegres. É difícil, né? Mas a palavra de Deus diz, tenham força, tenham ânimo, eu estarei com vocês. Não devemos achar estranho quando o Senhor permite que nos sobrevenham provas para sacudir nossa vida confortável. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Então vocês vão assinalar lá, verdadeiro. Devemos ficar revoltados quando enfrentamos provas em nossa vida? Não, né? Isso é falso. Não. O cristão ele não pode ficar revoltado. Devemos nos alegrar enquanto enfrentamos nossas provações? Verdadeiro, que é o que diz aqui no verso 13, né, de 1 Pedro. E esse parágrafo aqui que eu achei muito interessante diz o seguinte, ó. Deus muitas vezes sacode o nosso ninho, o qual pode ser a nossa casa confortável. Aqui vai explicar certinho, se vocês não conseguiram entender, sobre o verso de 1 Pedro, tá? Então, muitas vezes estamos na nossa casa confortável, a nossa simpática família, nossos amigos, a igreja onde temos assistido há muitos anos, onde vamos a todos os cultos. Talvez precisemos ser sacudidos e teremos de deixar a nossa família e amigos para trás. Talvez alguém a quem amamos fique doente e venha até mesmo morrer. Talvez nossa família tenha pouco dinheiro. Seja o que for, podemos agradecer a Deus pelas provas que Ele permite sobrevirem a nós, porque todas são para o nosso bem. Você sabe que Abraão teve de deixar o quê? O seu lar é a sua família? E família se mudar para um país o quê? Desconhecido. Moisés teve que fugir do conforto do palácio do rei e ir ao deserto para se tornar um pastor. Daniel e seus amigos foram forçados a deixar sua casa e se tornar servos, né, do rei de Babilônia. Todos os grandes heróis da fé, desde John Wycliffe até os pioneiros adventistas, tiveram seu ninho sacudido. E por que o Senhor permite isso? Porque Ele sabe que o cristão, quando está no conforto, o que ele faz? Ele relaxa. Ele parece o quê? Uma pombinha. Você já viram uma pombinha? Como ela é bem bobinha? A pombinha tá lá ciscando, né? Ciscando e o gato tá se aproximando. E ela tá ali ciscando. O gato, ele é muito silencioso. Vamos então comparar o gato com o pecado, com Satanás, e a pombinha como nós, né? Os cristãos. Então a pombinha tá lá. E ela tá ciscando lá, né? Pegando os gravetinhos, tá comendo as minhoquinhas.
e tal. E o gato se aproximando, e o gato se aproximando. Quando de repente, ele o quê? Ele pega e ele mata a pombinha. E o que que aconteceu? A pombinha, a sua vida acabou ali porque ela foi descuidada. O que que a pombinha ficou fazendo? Ela ficou o quê? Despreocupada, né? Curtindo a vida ali, ciscando pra lá e pra cá. E não percebeu que o perigo estava se aproximando dela. É, por isso que o Senhor fala que o cristão, ele tem que ser como a águia. A águia, ela é esperta, ela não dorme no ponto. Primeira coisa, ela é solitária, ela constrói o seu ninho bem lá no penhasco. O que quer dizer isso? Que nós devemos o quê? Proteger o nosso coração, pequeno pesquisador. É, proteger o nosso coração, proteger a nossa mente, igual a águia faz. Ela não gosta de andar com muita gente. Mas nós precisamos o quê? De amigos, né? Nós somos, às vezes, nós gostamos de festa, nós somos animados. Eu gosto de estar com os meus amigos, né? Com as pessoas com quem eu gosto. Mas Papai do Céu fala claramente aqui, olha só, vocês precisam tomar cuidado, porque Satanás, ele vai esperar o momento que você esteja distraído, pequeno pesquisador. É o momento que você tá de boa, que você vai para a igreja, mas você não assiste os cultos, você fica correndo lá fora, conversando com seus amigos, né? Falando coisas desnecessárias. E aí, nesse momento, que Satanás vem e o quê? E faz você pecar, tá bom? Então, olha só, a reflexão, quero que vocês façam essa reflexão que é muito importante. O Senhor tem sacudido o seu ninho da sua família? Como ele fez isso? Como você tem lidado com isso? Então, as provas virão, mas vocês devem pensar o quê? Que isso é para o seu próprio bem, é para você ficar em alerta. Olha o perigo. Pera, o que foi que eu fiz de errado? Não, eu preciso voltar aos pés do nosso Senhor Jesus. Eu preciso orar mais, eu preciso estudar mais a lição. Tá certo, pequeno pesquisador? Então, assim nós terminamos a lição de quarta-feira. Um abraço bem apertado e até amanhã. Tchau, tchau.